Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live nossa para falar sobre aposentadoria por idade. Eu preparei um material voltado para as aposentadorias por idade em 2022, né? E também eu trouxe alguns casos reais para vocês entenderem como que funciona a lógica da aposentadoria por idade, tá? Então, pessoal, se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto, sobre aposentadorias, pode deixar aqui ao vivo para mim, que no finalzinho da minha explicação eu vou lendo aqui as perguntas de vocês e vou respondendo, tá bom? Então vamos lá, gente. Quem aqui vai completar homens 65 anos ou mulheres 61, 61,5, 62 anos? Se você vai fechar a idade esse ano, ou ano que vem, ou daqui a um tempo, esse vídeo é para você. Não deixe de assistir esse vídeo, porque vai te ajudar bastante no momento de você se aposentar, pedir sua aposentadoria, receber o seu benefício, tá? Então, eu vou falar aqui sobre requisitos, né? O que você precisa ter para alcançar uma aposentadoria por idade. Eu vou falar aqui sobre cálculos, né? O que faz uma aposentadoria ser maior ou menor. E vou mostrar casos reais, como eu falei, para que vocês entendam onde que o INSS pode errar ou onde que você pode errar na hora de pedir um benefício por idade lá na nossa Previdência Social, ok? Então vamos lá, gente. Sem mais enrolação aqui, aposentadoria por idade em 2022 com regras atualizadas. Gente, por que a gente fala regras atualizadas, regras novas? Porque é o seguinte, quando veio a reforma em 2019, a reforma da Previdência, ela veio em algumas aposentadorias com alguns gatilhos de aumento de idade, aumento de tempo, pedágios, enfim. Então, ela já previa, lá em 2019, que em 2022 a idade para as mulheres já não seria mais 60, já não seria mais 60 anos e 6 meses, nem 61, ela vai aumentando gradativamente. Então, esse ano de 2022, a idade para as mulheres já aumentou com relação ao ano passado. Então, como é que funciona isso? Tá? A reforma trouxe assim: as mulheres vão se aposentar a partir de 60 anos de idade em 2019, aumentando 6 meses a cada ano que passa. Então, o que acontece? Em 2020, a idade para a mulher se aposentar por idade já não era mais 60, era 60 anos e 6 meses. Em 2021, ano passado, era 61 anos completos. Este ano já é 61,5. Então, eu tenho atendido muitas pessoas que vão fazer aniversário agora no início do ano, né, 61, né, mulheres, e falam assim, eu já posso me aposentar. Na verdade, gente, vai ter que esperar mais 6 meses agora. Então, como que você faz essa conta? Vamos supor que você faça aniversário dia 1º de fevereiro, tá? Então, 1º de fevereiro você completou seus 61, então você vai contar 6 meses. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, você vai completar 61 anos e 6 meses, tá bom? Então, essa é a lógica. Agora, vamos supor que você feche 61 anos em agosto, né? Que seu aniversário seja em agosto. Então, você não se aposenta mais em 2022. Você vai se aposentar em 2023, quando você fizer 62, que é a idade exigida em 2023, ou seja, no ano que vem, tá? Como que funciona para homem? Para os homens, gente, permanece 65. Antes da reforma era 65, depois da reforma continuou 65. O tempo de contribuição, gente, nas regras de transição por idade, também continua 15 anos, mínimo de 15 anos de carência ou de tempo de contribuição, aquele tempo contribuído, pelo menos de forma presumida, tá? O que significa isso, gente? Os 15 anos, o mínimo de tempo para você se aposentar por idade, tem que ser um tempo que você contribuiu de fato no mês a mês. Não pode ser aquela contribuição que você fez atrasada, não pode ser tempo especial convertido, tá? Então, os 15 anos, o mínimo de 15 anos exigido, ele tem que ser em dia, tá? Caso você pague INSS como autônomo, e não pode ser tempo convertido de tempo especial, tá? Então, tem várias regrinhas para esse tempo mínimo.
Muita gente também, eu converso e falo assim, para mim faltam 2 anos, mas eu já fiz a idade, então eu vou pegar esses 2 anos e vou pagar atrasado, vou pagar o que falta lá para trás. Não façam isso, gente, não façam isso que vocês vão jogar dinheiro fora. O INSS não vai contar esse tempo pago em atraso, tá bom? Você tem que pagar ele no mês a mês. A não ser que seja assim, um tempo de emprego, que não era sua responsabilidade recolher o INSS, se você reconhecer esse tempo lá para trás, você consegue contar na carência, ou um tempo que você prestava serviços para outra pessoa jurídica. Então, toma muito cuidado com esses 15 anos, tá? Porque tem que ser no dia a dia, tem que ser no mês a mês, não pode ser pago em atraso quando a gente fala de segurados autônomos ou facultativos. Na dúvida, gente, se você tiver dúvida sobre isso, procure um advogado para te ajudar, porque essas regras de carência, de pagamento em atraso mudaram, tá? E tem pouco tempo que mudou, então muita gente não está ciente ainda, então você tem que procurar alguém especialista nesse tema, ok? Então tá bom, gente, já falamos aqui. Idade para o homem 65, para a mulher este ano 61,5, 15 anos mínimo de tempo para ambos os sexos, tá? Tanto para homem quanto mulher, ok? E como que é a regra permanente, gente? Qual que é a diferença da regra permanente dessa regra que eu acabei de passar? A regra que eu acabei de passar é a regra de transição. É aquela que eu disse que lá em 2019 já tinha um gatilho para aumentar a idade, né? A regra de transição normalmente ela é assim, ela pode ir mudando com o passar do tempo. A regra permanente não. O próprio nome dela já diz que é uma regra que ela é uma regra fixa, né? Ela tem uma idade fixa, um tempo fixo e uma regra de cálculo também fixa. Nessa regra de transição, a gente tinha anterior à reforma, que era 65 anos de idade para homem, 60 anos para mulheres, isso antes da reforma, tá? 15 anos de carência. E o cálculo dessa aposentadoria era a média, né, a partir de 94, com o cálculo de coeficiente, com o cálculo de divisor mínimo, tá? Que dependendo de quanto tempo de contribuição você tinha, depois de julho de 94, você se aposentava mal, se você tivesse pouco tempo de contribuição, tá? E aí, com a reforma da Previdência, a gente tem novas regras de cálculo, principalmente, tá? E de requisitos para as mulheres, que permitem, gente, essas novas regras de cálculo depois da reforma da Previdência, permite que você tenha uma aposentadoria melhor do que antes da reforma. Isso vai acontecer em alguns casos, tá? A gente tem que analisar caso a caso, mas muitas pessoas têm a oportunidade de terem aposentadorias muito melhores. E hoje eu vou mostrar um caso justamente de uma pessoa que, com as regras antigas, iria se aposentar com salário mínimo e que depois da reforma vai se aposentar com 4 mil reais, tá? Já, já. Como que ficou a regra permanente depois dessa reforma que eu estou dizendo aqui para vocês? Ficou o seguinte, gente, para as mulheres já está 62 anos na regra permanente, né? Não tem essa transição que a outra regrinha tem. Para os homens continuou 65 anos e o tempo de contribuição para mulheres continua 15 anos e para os homens que entraram para a Previdência Social depois de novembro de 2019 passa a ser de 20 anos de tempo mínimo, tá? Mas isso não vai atingir vocês que estão próximos a atingir a idade. Vai atingir aquela pessoa jovem que nunca pagou previdência na vida. Então, essa pessoa jovem que nunca pagou previdência na vida, até novembro de 2019, essa pessoa, esse homem, vai ter que contribuir um mínimo de 20 anos, tá bom? Então, nesse caso aqui da reforma da Previdência, o que mudou? A idade mínima das mulheres, né, que passou de 60 para 62, e a questão do tempo de contribuição para o homem, que entrou depois da reforma da Previdência. E principalmente isso que eu vou trazer agora, gente, que é com relação ao cálculo, tá? Por que algumas pessoas que iam se aposentar com um salário mínimo, agora vão se aposentar com 3, 4 mil reais, tá? Já vou explicar para vocês. Porque, gente, antes a gente tinha uma média e a gente dividia essa média por um divisor mínimo, que dependendo de quanto tempo você tinha de contribuição, depois de julho de 94, esse divisor mínimo e esse coeficiente
abaixava o valor da sua aposentadoria para um salário mínimo. Por quê? Porque o INSS punia quem tinha poucas contribuições depois de julho de 94, tá? Isso era uma regra de cálculo, tá? Era assim que funcionava. Agora, depois da reforma da Previdência, a gente continua calculando a média aritmética de todos os salários a partir de julho de 1994. E agora a gente tem um coeficiente que é menor, tá? É pior, na verdade, do que antes da reforma, que é de 60%, e soma-se mais 2% a cada ano que ultrapassa 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos de contribuição para os homens. Então, por que em alguns casos as pessoas se aposentam melhor, sendo que o coeficiente é pior, né? E a média não é mais das 80% maiores contribuições? Pela exclusão, gente, pela extinção do divisor mínimo, tá? Que era o divisor mínimo que trazia esse cálculo muito prejudicial para quem não tinha muitas contribuições a partir de 94. Então, quem que vai se beneficiar, assim, muito com o novo cálculo? Quem tem poucas contribuições depois de julho de 1994 e quem tem contribuições antes dessa data, tá? Então, nesse sentido, quem vai mais se beneficiar, não estou dizendo que as outras pessoas não irão se beneficiar, porque muita gente mesmo tendo mais contribuições depois de 94 também se beneficia. Mas quem vai, assim, sair do mínimo para uma aposentadoria muito boa são pessoas que têm poucas contribuições depois de 94 e mais contribuições antes de 94. Nesse caso, por exemplo, tem 15 anos até 94, né, que é o tempo mínimo, e nada depois de 94. E eu vou mostrar exatamente num exemplo aqui para vocês, tá? Olha só. Esse caso aqui, vamos lá. Senhor José, tá? Vou apelidar esse caso aqui como Senhor José. O senhor José, ele tem 65 anos de idade já, ou seja, ele já tem a idade, mas ele não tem o tempo. Ele tem 14 anos e 8 meses de tempo de contribuição. Ele começou a trabalhar, gente, em 1971 e teve vários vínculos, ele teve vários empregos picados até 1992, quando ele parou de contribuir e nunca mais contribuiu, tá? Depois de 1992, ele parou de contribuir, tá? Ele foi fazer um negócio próprio e nunca mais contribuiu, ok? Depois, gente, quando ele fez os 65 anos, que foi final do ano passado, ele se atentou às aposentadorias, né? Porque ele viu que ele fechou a idade e na cabeça dele ele já tinha 15 anos, tá? Então ele busca um planejamento de aposentadoria, ele busca um advogado previdenciário para verificar se é isso mesmo, para ver se ele pode se aposentar, com quanto, como que ele faz, tá? Quando é feito o cálculo do senhor José, ele entende que faltam aí 4 meses para ele recolher ainda. Então, isso foi em outubro do ano passado, tá? E aí ele passou a contribuir de outubro até fevereiro, até amanhã, que é o dia que ele completaria lá os 15 anos de tempo, tá? Então, amanhã o senhor José completa 15 anos e pode pedir a aposentadoria dele, ok? E como que foi feito isso, né? A gente faz uma análise, por exemplo, 14 anos e 8 meses até 92. Com quanto, então, que ele tem que contribuir daqui para frente para ele se aposentar? Algumas pessoas aconselhariam o senhor José a contribuir sobre um salário mínimo, tá? E eu já vi pessoas fazerem isso. Inclusive, semana passada, a gente viu um caso desse no escritório, em que a pessoa poderia ter recolhido sobre o teto máximo e foi orientada a recolher sobre um salário mínimo. O que aconteceu? A pessoa que recolheu sobre um salário mínimo se aposentou com um salário mínimo e não tem discussão. Agora, o senhor José, que é precavido, antes de pedir aposentadoria, antes de recolher, ele buscou fazer um planejamento, ele buscou um atendimento com o advogado e o advogado informou para ele o quê? Senhor José, se o senhor recolher sobre um salário mínimo, o senhor vai se aposentar com um salário mínimo. Por quê? Porque o senhor não tem nenhum salário
para a gente usar de cálculo, porque o cálculo da aposentadoria por idade, a gente faz a média dos salários a partir de julho de 94. E o senhor não tem nenhum salário de julho de 94 para frente, o senhor só tem até 92. Então, qualquer salário que o senhor contribuir vai servir como cálculo da sua média. Então, a gente não recomenda que o senhor recolha sobre mínimos. Nós recomendamos que o senhor recolha sobre um valor maior. Isso foi dito para o senhor José, tá? O senhor José, então, pediu uma análise para ver com quanto que ele contribuiria. Quando foi feita a análise, foi passada para o senhor José e ele decidiu recolher sobre o teto máximo. O que é teto máximo, gente? O máximo que alguém pode recolher no INSS. Esse ano de 2022 aumentou para 7.080 e poucos reais, tá? Ano passado era 6.433 e todos os anos aumenta esse teto. Então o senhor José fez o quê? Lá em outubro, ele ouviu essa conversa, foi informado para ele os riscos dele fazer isso, né? Que pode, de repente, mudar alguma regrinha de cálculo. E ele foi informado de todos os riscos e possibilidades e oportunidades. E ele tomou a decisão de recolher sobre o teto até fechar os 15 anos de tempo, tá? Só que o que o senhor José, deixa eu ver aqui, não contava, né? Que na verdade o advogado também informou para ele, é que o INSS não estava contabilizando os primeiros vínculos de trabalho dele, tá? Ali, ó, vejam que o CNIS do senhor José tem início, o primeiro vínculo, em 1977. E depois em 78, e depois em 79. Ou seja, o INSS, gente, sumiu, tá? Com o tempo do senhor José, que ele trabalhou lá em 1971. E ele não estava contando com isso, ele estava achando que estava tudo certinho. Quando ele procura um escritório, né, um advogado, o que o advogado faz? Além de calcular os valores que ele tem que contribuir daqui para frente, ele olha que o INSS não está sabendo que ele tem o tempo de 71 para frente. Por quê? Sumiu, né? Os dados dele foram... Acontece bastante, gente, principalmente vínculos de 1970, dos anos 70, anos 80, anos 90, some muita informação do INSS, tá? Então ele foi o quê? Alertado que quando ele pediu uma aposentadoria, ele precisa fazer o quê? Levar esse tempo de 1971, 72, 73 para o INSS, tá? E por que o advogado falou isso para ele? Porque nas carteiras de trabalho do seu José, tá aqui, ó, 1970, tá bem pequenininho, gente, mas dá para ver que é um vínculo bem antigo de 71, 72, 73, né? Então, quando o profissional avalia, né, a advogada avalia que a pessoa tem um vínculo de trabalho, que está na carteira de trabalho e não está no INSS, no CNIS, nos registros, né, formais do INSS, o que ela vai informar para o seu José? Seu José, olha só, o senhor, segundo o INSS, está sem 4 vínculos de emprego, sumiu. Mas o senhor tem a carteira de trabalho, guarda esse documento, tira cópia, para caso isso venha a ser extraviado, porque no momento de pedir aposentadoria, nós vamos precisar dessa carteira de trabalho para provar para o INSS que o senhor trabalhou. Porque se o senhor não fizer isso, o que vai acontecer? Se o senhor não fizer isso, o INSS está contando que o senhor tem 13 anos e 11 meses. E aí vai acontecer o que com o senhor José? Ele só se aposenta daqui a um ano. Em vez de se aposentar amanhã, ele vai ter que esperar mais um ano e contribuir mais um ano, porque o INSS sumiu com um ano de trabalho dele, tá? Mas isso não vai acontecer com o senhor José, porque ele foi previdente, né? Ele procurou ajuda, procurou um escritório, não confiou no simulador da INSS, que é o que eu falo bastante aqui, né, do simulador, porque o simulador ele só conta o que está no registro do CNIS, tá? E aí ele tá tranquilo, ele passou a fazer as contribuições conforme o planejamento, que eram 4 meses e não 13 meses, como está sugerindo o INSS, fez com base no valor máximo do teto, porque ele vai ter um melhor aproveitamento possível dessa opção. Aí alguém vai me dizer assim, Carolina, mas é muito caro recolher pelo teto. É 20% sobre o máximo. Realmente, gente, vai custar, para alguém que queira recolher sobre o teto, vai custar
uns R$ 1.400, sem contar imposto de renda. Mas os R$ 1.400 por 4 meses para o seu José vai transformar em uma aposentadoria de R$ 4.007, tá? Por mês. Por mês ele vai receber essa aposentadoria para o resto da vida dele, por 20, 30, 40, 50 anos, né? Depende de quanto tempo o senhor José viver. Então, esses 1.400 que ele pagar para o INSS durante 4 meses, né, ele vai reaver isso no segundo mês, ele já pegou de volta todo o valor que ele investiu, tá? Então, gente, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. Então, o cálculo feito para o seu José foi justamente para ele entender que a aposentadoria por idade dele pode ser um salário mínimo ou pode ser R$ 4.000. Depende somente dele. Depende somente do senhor José, ou da dona Maria, ou do João, ou, enfim, do Carlos, de qualquer pessoa que for se aposentar, só depende daquela pessoa fazer a escolha certa de fazer um planejamento, né, de recolher daqui para frente sobre um valor máximo ou sobre o mínimo. Só que a gente sempre tem que lembrar que o caso do seu José só foi possível ele fazer isso porque o histórico dele contributivo permitia que ele fizesse isso, né? Porque muitas vezes a gente vai avaliar um caso que a pessoa não tem tantos anos de contribuição antes de 94, ou ela não tem a idade, ela precisa guardar mais 1, 2, 3, 5 anos. Só que todo esse estudo, gente, é possível ser feito para cada pessoa de forma particular, né, de forma individualizada. Algumas pessoas vão poder fazer o que o seu José fez, né, de fazer um planejamento de 4 meses, 6 meses, 10 meses, recolhendo sobre um teto máximo e se aposentar muito bem. Outras pessoas não vão ter esse mesmo ganho que ele teve, né, porque ele praticamente triplicou, quadruplicou o valor da aposentadoria dele, né? Mas muita gente pode melhorar a aposentadoria de forma significativa fazendo um planejamento, tá? Então, esse hoje foi o caso do seu José. Então, olha só. Amanhã ele vai ter 65 anos, ele vai ter 15 anos e 3 dias de tempo e ele vai ter direito a R$ 4.000, R$ 4.007,03, tá bom? Esse caso do seu José, gente, eu vou mostrar se ele não fizesse nada, tá? O que ia acontecer com ele? O que o INSS ia fazer? Tá? Olha só. Isso aqui é já um outro caso, tá? Que eu vou mostrar aqui um erro do INSS numa aposentadoria por idade, que foi o mesmo caso do seu José. O INSS engoliu um tempo de contribuição do segurado, não contou com o tempo total dele. Só que nesse caso era um pouquinho diferente do seu José, porque esse caso ele tinha mais tempo do que 15 anos. Então, no caso do seu José, se ele fosse hoje pedir aposentadoria e o INSS não contasse com aqueles vínculos dele, o INSS ia negar a aposentadoria dele, porque ele faltaria ainda um ano, né, para ele recolher. E nesse caso aqui, que eu vou mostrar agora, a pessoa tinha mais do que 15 anos. Então, o tempo que o INSS engoliu serviu para quê? O INSS conceder a aposentadoria num valor absurdamente menor, porque aquele tempo que o INSS engoliu, sem querer querendo, ia aumentar absurdamente o valor final, né, do benefício desse cliente. Então, olha só. Isso aqui, gente, aposentadoria por idade, tá? Atentem-se que é o mesmo número de benefício, tá? Claro que a gente não pode mostrar o número de benefício, mas eu apaguei só uns números do meio para que vocês vejam que é exatamente o mesmo pedido, o mesmo benefício, tá? Isso aqui foi em agosto do ano passado, tá? Poucos meses atrás, e foi concedida a aposentadoria. Então vejam que nem sempre quando o INSS concede um benefício, isso é uma boa notícia, tá? Tomem muito cuidado, que nem sempre quando concede, você tem que comemorar. Às vezes você precisa ficar bem atento, tá? Então, olha só, saiu a aposentadoria por idade, 24 de agosto.
num valor de R$ 1.219,05. E aí, gente, o que a gente faz? Como é que a gente sabe se está certo, se está errado? E aí, o cliente comemora, não comemora, faz o quê? Olha, quando você está sozinho, quando você pede sua aposentadoria, você não faz um cálculo antes, quando você confia no que está no simulador do INSS, você vai ter que. Você não tem outro parâmetro, né? Você não tem onde comparar. Será que está certo? Não sei, você não fez o cálculo, você confiou no INSS, né? Então, quando a gente faz sozinho, a gente fica meio no escuro. Agora, quando você faz acompanhado de um escritório, de um especialista, o advogado vai bater o olho, vai ver o cálculo que ele fez e vai falar, tá errado, né? Tem alguma coisa errada aqui. Então, o que que tá errado, gente? Olha só. Deixa eu abrir aqui para vocês. Nesse caso aqui, foi contabilizado, gente, que ele tinha 17 anos, 7 meses e 2 dias, tá? E 65 anos e 3 meses. Ocorre que, na data da entrada do requerimento, o INSS não incluiu os períodos de 1975 e 78, de 1983 e 84, que o segurado tinha 23 anos, 5 meses e 12 dias, em vez de 17 anos e 7 meses, como o INSS estava querendo que fosse, né? Então, o INSS não contou tempo de militar. Isso aqui é clássico, gente, não contar tempo de militar, porque ele não vai automático, né? Vocês sabem disso. O tempo militar, ele não contabiliza automaticamente. Você tem que averbar, né? E tempo de carnê que o cliente recolheu e o INSS não contabilizou. Então, foram 2 períodos grandes que de 17 anos passava para 23 anos, o INSS não reconheceu. E foi feito o quê? O recurso. Isso aqui que vocês estão vendo, tá? É parte do recurso feito, tá? O ocorre que foi o que foi redigido no recurso, na revisão, desculpa, do caso desse cliente, tá? Então, foi feito o recurso e em novembro, isso aí foi em agosto, gente, que foi concedida a aposentadoria. Em novembro, o INSS já pegou, analisou a revisão feita e na mesma hora eles ajustaram, né? Eles consertaram o benefício concedido errado de R$ 1.219 para R$ 3.860, né? Até aumentei ali a letra para vocês verem. Com majoração da renda mensal de 1.219 para 3.860. E aí, o que vocês me dizem? De 1.200 para 3.800, né? É uma diferença razoável, né? Ainda mais se você pensar que é para o resto da vida, para todos os meses, até a morte e talvez até depois da morte, porque a gente sabe que um benefício previdenciário pode virar uma pensão por morte, né? Para os companheiros, para os dependentes, né? Então, nesse sentido, essa pessoa foi muito bem orientada, porque ela passou de uma aposentadoria de 1.200 para 3.860, porque o INSS simplesmente não reconheceu um período, foi feito a revisão e deu certo. Nesse caso também, se vocês estão reconhecendo esse valor de 3.860, quem assistiu a live da contribuição única, né, do milagre da contribuição única, sabe que esse cliente também fez contribuições futuras para sair de um salário de R$ 1.200 para R$ 3.860, tá bom? Então, se é o seu caso, se você tem, né, vai completar a idade ou já completou a idade e tem tempo contribuído antes de 94, conforme eu mostrei para vocês, pode saber que bem possivelmente você vai ter direito a uma aposentadoria melhor do que você está lá vendo no simulador, tá bom? Então, o ideal é fazer o quê? Fazer seu cálculo, fazer seu planejamento, né? Conversar com o advogado antes de sair, preenchendo o formulário de aposentadoria no INSS sem saber quais são as suas oportunidades, tá bom? Então, gente, olha só. Os pedidos de aposentadoria, deixa eu voltar aqui para vocês. Antes de pedir, tá? Antes de pedir, tem que analisar a CNIS, confrontar. O que é CNIS, gente? Aquele extrato que eu mostrei do INSS, que às vezes ele come tempo seu, tá? Às vezes ele engole um tempo que você trabalhou e não tá lá. Então, por que você tem que analisar?
para ver se tem algum tempo de trabalho que não está lá, né? Porque se não tiver, fica esperto que pode ser que o INSS não contabilize na sua aposentadoria. Então, analisar o CNIS é uma das primeiras coisas. Segundo, confrontar o CNIS com os documentos históricos que você tem. Ou seja, achou alguma coisa estranha lá no CNIS? Ou não achou nada estranho? Mesmo assim, confere com seus vínculos. Porque às vezes a gente trabalha 30, 35, 40 anos e não lembra todos os vínculos de trabalho que você tem, né? Não tem como, às vezes, você lembrar todos. Dependendo de como foi o seu histórico, né? Tem gente que trabalha, que já trabalhou em 20, 30 empresas. Então, confere. Conferir com o quê? Com carteira de trabalho, com carnê de contribuição, se você é autônomo, né? Com as guias de pagamento, tudo isso. O que mais? Calcular os benefícios que você tem direito. Como que eu vou calcular? Você não vai calcular sozinho, né? Se você é leigo, se você não tem uma especialização em direito previdenciário, você não vai calcular sozinho, você vai pedir para quem calcular? Para um advogado especialista. Contador pode calcular a aposentadoria, gente? Eu recebo muito essa pergunta e tem até vários contadores que me seguem aqui no canal para aprender mais sobre direito, porque alguns contadores sabem a importância do direito previdenciário no cálculo. Outros contadores só fazem o cálculo e não estão atentos às mudanças da lei, às mudanças do cálculo, às oportunidades das brechas da lei. Então, gente, por isso que eu falo assim, que nem sempre o contador está atualizado da lei, das oportunidades que a lei nova trouxe, né, das brechas que a gente tem de cálculo. Então, toma bastante cuidado, tá bom? Que mais, gente? Depois que você calcula, né, avaliar possíveis melhorias futuras, porque de nada adianta eu virar para, sei lá, eu vir aqui para Lucy. Falo, Lucy, você pode se aposentar com R$ 2.000, tá? O valor que você tem hoje, vai lá se aposentar. Não, o que eu tenho que fazer? Lucy, você pode se aposentar com R$ 2.000, mas se você fizer isso, isso e isso, você pode se aposentar melhor. Você pode se aposentar com 3, com 4, com 2,5. Ou então virar, Lucy, não recolhe mais, porque não vai melhorar seu benefício, porque a sua situação é essa. Então, faça o pedido assim, deixa de gastar dinheiro à toa. O advogado, ele serve para isso. Ele serve para falar suas possibilidades, falar suas oportunidades e falar a realidade, né? Porque não adianta vender sonho também, gente. Isso aí, advogado que fica vendendo sonho, não é um advogado correto também. A gente fala das oportunidades, mas a gente também tem que falar a realidade para a pessoa, tá? Depois, preparar a documentação necessária. Que documentação necessária? Vocês viram o caso do seu José, que o INSS engoliu 1 ano de trabalho dele. Como que ele vai provar para o INSS que ele tem esse 1 ano de trabalho? Carteira de trabalho, carnê de contribuição. Eu tenho um tempo de exército que não está lá no CNIS. Pega a certidão do exército, pega comprovante de residência seu, documento pessoal com foto, enfim, gente. Preparar os documentos necessários para pedir uma aposentadoria. Eu já vou mostrar uma listinha aqui para vocês, tá? E aí, gente, realizar o requerimento administrativo por escrito, chamando atenção para situações diferenciadas ou prováveis problemas. Isso aqui eu também vou deixar nas costas de um especialista. Porque para o leigo, para você que vai pedir sua aposentadoria, redigir uma petição com base nas instruções normativas, com base em decreto, em lei, a gente sabe, gente, que é muito difícil, né? Que a pessoa que é leiga, ela não tem como, não é obrigação dela saber tudo, saber em que artigo que está, qual que é o documento para aquele pedido, o que o INSS não está levando em consideração, o que será que eu tenho que chamar a atenção? A doutora Carolina falou que tem que fazer o requerimento por escrito e chamar a atenção para situações diferenciadas e prováveis problemas. Mas qual situação é essa no meu caso? Será que tem? Né? Então, isso aqui eu deixo nas costas dos advogados também, tá? Então, os requerimentos que a gente faz aqui no escritório, todos são por escrito. Nunca que eu vou pegar o telefone no 135 ligar e fazer pedido pro meu cliente. Isso aí, gente, é uma coisa do passado, tá? Antigamente, quando não tinha meu INSS digital, a gente fazia isso, ligava, né? Ou ia lá na agência. Hoje não tem mais isso não, gente.
Isso aí vocês têm que fazer por escrito, tá? Por escrito, no meu INSS digital, tudo certinho, juntar os documentos, né? Não esquecer nada. Então me dá uma situação, Carolina, o que é situação diferenciada, o que é provável problema? Vou dar um exemplo de situação diferenciada. Professor, quando é professor de ensino básico, infantil, fundamental, médio, como que a gente faz? A gente joga os documentos lá e deixa o INSS decidir o que fazer com o futuro daquele professor? Não. A gente vai falar INSS, servidor. Esse segurado aqui, ó, é professor. Escrever em letras garrafais, é professor. Então, toma cuidado. Olha esse documento aqui, provando que ele é professor. Então, é assim, gente. Prováveis problemas. O que são os prováveis problemas? Exemplo, tá? Porque podem ser 1 milhão. Exemplo, tem um indicador de que você recolheu um INSS a menor, né? Abaixo do salário mínimo. INSS, tem um indicador aqui, ó, mas o meu cliente já recolheu a complementação, ou então ele quer recolher, emita guia, ou então, tem meu cliente, em 1900 e bolinha, fez um acordo para pagar atrasados para o INSS, contabiliza esse tempo, tá aqui a certidão de quitação. É isso, gente. Cada pessoa vai ter uma situação diferenciada. Cada pessoa tem um histórico. Não adianta você se comparar com seu vizinho, não adianta você pegar o seu colega de trabalho que trabalha do seu lado e comparar. Não, é diferente, é tudo diferente, tá bom? Então, tomar bastante cuidado. Quais documentos possíveis para você já separar, tá? Cada caso é um caso, mas documentos comuns. Carteira de trabalho, todas as folhas, né? Porque vai que você precisa comprovar um vínculo. Documentos de identidade com foto, comprovante de residência, certidão de casamento, carnês de contribuição, caso você tenha contribuído com carnês, CTCs e DTC. O que é CTC e DTC? Para quem teve serviço público no meio do histórico, tá? Não é para todo mundo. PPP. Eu não tenho PPP. O que é isso? Gente, não é para todo mundo, é só para quem tem tempo especial. Documentos de prova de segurado especial também não é para todo mundo, só se você teve um tempo de segurado especial, que trabalhou no rural, né? Laudos médicos é para todo mundo? Também não. Não preciso provar para o INSS minha situação médica, a não ser que eu esteja pedindo uma aposentadoria por incapacidade permanente, ou então uma aposentadoria da pessoa com deficiência, ou um auxílio acidente, alguma coisa assim, tá? Então, bastante cuidado. Bom, gente, eu acho que eu já falei até demais, tá? Eu vou só finalizar aqui para falar depois do pedido, o que fazer depois do pedido de aposentadoria por idade ou qualquer outra aposentadoria. Analisar a carta de concessão. O que é carta de concessão? Esse aqui, ó. Esse aqui é um pedaço de uma carta de concessão, tá vendo? Comunicamos que foi concedido o seu benefício, aposentadoria por idade, na data tal, com valor tal, tal, tal. A carta de concessão, ela vem uma memória de cálculo também. Então, tem que avaliar essa carta de concessão. Você vai avaliar? Olha, é melhor que você passe por um especialista, né? Mas como você está assistindo essa live e já entendeu que um especialista vai ser melhor para conduzir seu processo, seu advogado vai analisar a carta de concessão para você, certo? Análise do processo administrativo. Gente, o que é processo administrativo? A carta de concessão é só uma folha, né? É só um documento do processo administrativo. O processo é tudo o que aconteceu naquela sua aposentadoria, desde o primeiro pedido, desde o documento que você juntou, desde o requerimento que você fez, até as mensagens internas do INSS, até o cálculo que foi feito, até a análise de tudo, todos os seus vínculos. Então, tudo vai estar no processo administrativo. Então, se eu quiser saber por que alguma situação não foi considerada, por exemplo, eu vou ter que avaliar o processo administrativo, porque a carta de concessão é só o resumo, né? O processo administrativo é o que está, o grosso, né? Outra coisa, acompanhamento de pagamento, tá? Isso aqui é importante. Normalmente, o escritório de advocacia que está te orientando vai fazer isso. E revisão administrativa, se necessária, recurso administrativo, se for necessário. Por quê? Porque às vezes o benefício vem errado, né? Como eu mostrei lá o caso do seu José, o INSS engoliu um tempo dele. Então,
Como eu mostrei no segundo caso, o INSS também engoliu um tempo dele, tá? Então, às vezes, vai ser necessário fazer uma revisão ou um recurso. Sustentação oral perante a junta de recursos, tá? Sustentação oral perante a junta de recursos. O que é isso, Carolina? Isso aqui, gente, é uma situação que em alguns casos vai ser interessante do advogado fazer, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente entra com um pedido e aí o INSS nega ou o INSS concede errado e você precisa fazer um recurso, você precisa levar para uma instância superior, né? E aí você fala, você conversa com as pessoas que vão julgar aquele processo numa sustentação oral, você defende, né, oralmente o seu cliente, tá? Fazendo a sustentação oral. Então é bem importante isso, porque faz bastante diferença, tá? Uma coisa é você escrever lá, e aí vai ser só mais um processo, né? Outra coisa é você falar. Você fala, olha, chamar atenção para isso, certo? Gente, então é isso. Eu vou passar para as perguntas agora, tá? Então não fiquem afoitos, não precisa comentar várias vezes a mesma coisa, porque eu vou responder no final da live, como eu falei no início, tá bom? Então não precisem mandar várias vezes, porque isso pode atrapalhar aqui o nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar quem chegou antes, né? Quem perguntou antes. Vamos lá. Roseli, tenho 60 anos e tenho 32 de contribuição. Pago 500 de contribuição como autônoma. Roseli, pode ser que você já possa se aposentar pelas regras, não só por idade, né? Porque é bem importante falar que o INSS tem várias regras de transição de tempo. Você talvez já possa se aposentar por tempo, né? Não necessariamente por idade. Então, o que eu faria se eu fosse você? Eu faria uma consulta, um planejamento, para entender se você já pode se aposentar, porque de repente você já está podendo aposentar e está aí pagando INSS sem necessidade, né? Flávio, boa tarde. A INSS realiza os descartes das contribuições que reduzem o valor da RMI ou é necessário solicitar os descartes? Flávio, é obrigação do INSS realizar os descartes, tá? Isso está na lei. Então, ele não pode não descartar, ok? Então, vamos lá. Gente, acho que está começando a sumir algumas perguntas aqui. Guilherme, tenho 63 anos, sou de 1958, faço 65 ano que vem, tenho 25 anos de carteira assinada. Como posso proceder para providenciar minha aposentadoria e saber o valor aproximado e quando encaminhar? Guilherme, você precisa fazer o quê? Você precisa entender com quanto que você vai se aposentar, né? E quais as contribuições futuras que você pode fazer ou não para melhorar o seu benefício, né? Porque de repente, de fato, você só vai se aposentar aos 65 anos, né? Claro que depende do seu histórico desses 25 anos, se foi especial, se não foi, mas provavelmente você se aposenta pela idade. Então, daqui para frente, você poderia fazer um planejamento para ver se as suas contribuições futuras vão melhorar o seu benefício lá quando você completar a idade, tá bom? Wellerson, olá, boa tarde. Faço 37 em julho, faço também 62 anos. Poderei aposentar com esse? Wellerson, mesmo caso que eu respondi aqui primeiro, pode ser que você já possa se aposentar pelo tempo de contribuição, não pela idade, mas pelo tempo, tá? Porque a gente tem regras de transição de tempo de contribuição. Hoje eu tô falando mais as regras por idade, mas não quer dizer que só existem essas regras. Existem outras regras de transição por tempo e bem provavelmente que você já pode se aposentar, tá bom? Procura um advogado. Luba, eu tenho 15 anos antes de 94, mais 4 anos de MEI depois de 94. Posso fazer o descarte do MEI e pagar uma pelo teto? Faz 65 anos, dia 2/2. Agora, né? Depois de amanhã, Luba. Olha, pode ser que sim, tá? Mas o que eu faria, Luba? Antes de fazer isso, né? Antes de fazer esse recolhimento no teto e de pedir minha aposentadoria, eu me consultaria com um advogado para ver se é isso mesmo, tá? Se precisa de uma, se precisa de duas. Os códigos de recolhimento, tem que tomar bastante cuidado, porque você já é MEI, né? Então você não pode recolher sobre qualquer código. Toma bastante cuidado, porque
vai mudar drasticamente o valor da sua aposentadoria, porque pelo meio você se aposenta com um salário mínimo só. Se você recolher sobre o teto, você pode se aposentar com 4.200, tá? Então, é o que eu falei hoje no meu Instagram. Quem não me segue lá no Instagram, eu falei hoje isso, e aconteceu, gente. O cliente vai, pede aposentadoria sozinho. Claro que muitas vezes dá certo, né? É possível fazer o pedido sozinho, mas às vezes dá errado. Então, não negligenciem o momento da sua aposentadoria, porque você provavelmente só se aposenta uma vez, né? Então, esse momento é extremamente importante. Você não vai deixar ao acaso, vou ver se dá certo, vou fazer de qualquer jeito e ver se dá certo. Não. Você trabalhou quantos anos para você se aposentar hoje? Né? 30, 35 anos, às vezes não tem tudo isso de tempo de contribuição, mas você trabalhou. Então, cuidado, gente, tá? Leila, boa tarde, doutora. Quanto tempo demora para fazer o pedido de revisão de aposentadoria? Pois dei entrada no mês de novembro de 2021. Leila, depende muito. Eu mostrei um caso aqui que a gente entrou com a revisão em agosto e saiu em novembro. Foram ali 2 meses, 3 meses para sair. Mas depende de cada caso. Tem revisão que demora mais, tem revisão que demora menos. Então tem que avaliar, por exemplo, qual que é o tema dessa revisão, né? Simone, boa tarde, doutora. Eu trabalhei só 8 anos com carteira assinada. Consigo me aposentar por idade? Simone, precisa de pelo menos 15 anos, tá? Então você tem que continuar contribuindo. José Ricardo, doutora, eu queria fazer uma consulta formal. Por obséquio, qual seria a melhor forma de contato? Gente, o meu contato, a melhor forma de contato é pelo Instagram, desculpa, pelo e-mail aqui, atendimento@raisadvogados.com.br. Ou então, na descrição desse vídeo que vocês estão assistindo, tem os links que vai para o WhatsApp, que vai para o site, que vai para um link lá que tem um formulário. Então, são várias as formas de comunicação, tá? Então, você escolhe qual que é a melhor para você. E lembrando, tá, que a gente recebe muitos contatos por dia. A gente responde todo mundo, mas às vezes demora um pouquinho para você ter a primeira resposta. Mas a gente responde todo mundo. Um pouquinho assim, de 1, 2, 3 dias no máximo, tá? 2 dias úteis. Irene, boa tarde. Dezembro eu fiz 61 anos de entrada na aposentadoria. Será que vai dar certo? Irene, eu torço para que sim, né? Mas você fez um cálculo antes? Você se programou, se planejou, consultou um advogado, viu se realmente era essa opção melhor para você, se você tinha melhores possibilidades. Eu espero que você tenha feito tudo isso, porque daí a chance de dar certo é maior. Auriclécio, estou com 59 anos de idade. Auriclécio, se for por idade, a sua aposentadoria é 65. Se você tiver mais tempo de contribuição, talvez você consiga se aposentar antes, tá? Antônio, ainda estou com 52, 62 de idade. Eu tenho direito? Antônio, depende do seu tempo de contribuição, tá? Se você tiver bastante tempo de contribuição, 35 ou mais, provavelmente você já pode aposentar. Se você não tiver, aí é por idade 65 anos, tá? Boa tarde, doutora Carolina. Abençoe você e toda a equipe Raiz Centeno. Obrigada, Altair. Nosso escritório atende online por aqui. Isso. Gente, aqui, ó, atendimento@raisadvogados.com.br. Provavelmente estava respondendo o rapaz que pediu, né? Aninha, boa tarde. Tenha uma semana abençoada. Gente, muito obrigada. Eu tô vendo que tem muita pergunta aqui. E eu não vou conseguir responder todos. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou responder uma pessoa aqui que está perguntando muito. José Andrade. Boa tarde, doutora. Benefício especial B94 pode ser cessado? Pode. Pode ser cessado. Com aposentadoria, pode ser cessado. Dependendo de outro benefício, pode ser cessado. Pode ser cessado porque não existe mais a sequela. Mas, se foi cessado o seu benefício, seu José, o que eu faria? Eu procuraria um advogado, que pode ser que tenha sido cessado sem poder, né? Erroneamente. Então, o ideal é você sempre procurar um advogado. Gente, toda vez que o INSS cessa um benefício, ou seja, acaba com aquele benefício, você precisa procurar um profissional para te auxiliar. Porque senão, às vezes, tá tudo errado, o INSS não poderia ter cessado aquele benefício, como muitas vezes acontece, e aí você
simplesmente perdeu. Tá? Vou ler mais algumas perguntinhas aqui, gente, porque já tá dando uma hora de live e tem muita gente mandando pergunta. Obrigada, viu, pela audiência de vocês aqui, estou super feliz. 402 pessoas online. Ivonete, boa tarde, sou professora e tenho 59 anos e 24 de contribuição. Quando será que vou me aposentar? Professora, Ivonete, depende qual que é o seu regime. Você é da INSS, você é servidora pública, porque a professora tem que ter no mínimo 25 anos de tempo, né? Além disso, pode ser que você tenha que pagar algum pedágio do tempo que faltava na data da reforma, que tem as aposentadorias com pedágio, ou você vai ter que completar a pontuação. O ideal, Ivonete, é você fazer um planejamento, tá bom? Vamos lá. Josué, tenho 49 anos, tenho 2 deficiências, uma física auditiva, perda total do ouvido esquerdo e do direito. Perdi 75%. Josué, dependendo de quanto tempo de contribuição você tiver, você pode requerer uma aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Aqui, ó, tem direito a BPC? Ah, tá, BPC. Pode ser que sim. Você é considerado pessoa com deficiência se você cumprir os requisitos de renda, né? Ter renda abaixo do que o INSS coloca lá como parâmetro, você pode sim ter direito a um BPC. Tem uma live aqui que a Priscila fez semana passada sobre BPC, Josué, assiste, que você vai entender melhor os requisitos, tá? Jesus, tem muita pergunta, gente, muita gente. Boa tarde, doutora. Sou Eugênio Pereira de Recife, tenho 55 anos, sou contribuinte da INSS desde 83, ou seja, tenho 39 anos pagos. Fiz uma simulação no site da INSS e não gostei do resultado. A possibilidade de fazer uma contribuição única? Eugênio, olha, você precisa fazer um cálculo e um planejamento para entender quais são suas possibilidades, tá? Provavelmente, a contribuição única não vai ser para você neste momento, tá? Não faça isso sem um planejamento que você vai gastar, você pode gastar dinheiro à toa. Então, faça uma contribuição, porque você tem muito tempo de contribuição e pouca idade. Provavelmente o que está te castigando nesse cálculo é o fator previdenciário, tá? Mas, de repente, daqui a uns anos, você consegue uma aposentadoria muito melhor. Gente, eu vou finalizando a live aqui, tá bom? Eu agradeço demais a audiência de vocês, a atenção de vocês, a confiança de vocês. Mas, infelizmente, tem muita pergunta aqui. Eu não vou conseguir responder tudo em 1 hora, tá bom? A gente já tá fechando 1 hora de live. Se eu não te respondi, volta aqui amanhã na live da Priscila, nesse mesmo horário, que ela vai fazer a live dela e no final ela também vai responder as perguntas. Fora que quarta-feira eu tô aqui de novo para fazer minha live e também responder as perguntas, tá? Então, volta, assina aqui a gente, se inscreve no nosso canal e sempre venha nas lives, porque a gente está respondendo todos os dias perguntas, ok? Muito obrigada e até a próxima, até quarta-feira.